E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou de Fa Família Lussadi Oyakalé. E este aqui é um canal de resenha de livros feito por um macumbeiro, sociólogo, que vai sempre falar sobre macumba, sobre religião, sobre ciência sociais. Espero que você goste. O livro de hoje é justamente sobre parte do que eu estou falando. Fogo no Mato, a ciência encantada das macumbas. Bora falar sobre ele? Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino, inclusive é um dos livros de parceria entre os dois. Eles publicaram vários livros juntos. O Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino, eles têm seu jeito próprio de falar e de contar suas histórias. Mas aqui manda um adendo. O que ele está propondo nesse livro, que é feito pela editora Morula Editorial, é muito mais do que apenas explicar a ciência encantada das macumbas. Então, tipo, ele não quer explicar a macumba. Ele quer criar uma epistemologia da macumba. Então é como se toda a vivência do terreiro, tudo. Se você já foi no terreiro, se você já vestiu branco, se você já esteve dentro do lado de cada corrente, que é o jeito que a gente usa, a expressão que a gente usa, se você já teve na gira, se você já teve que macerar banho de ervas por mais de um mês, você já ouviu coisas, você já teve que aprender coisas, você já teve que aprender um léxico de palavras, você já teve que aprender um universo de contextos, você se debruçou em algumas lições. E isso é uma epistemologia. O que ele está falando aqui, o que os dois se propõem a discutir, é falar: peraí, meu amigo, já para pensar que isso é uma vivência, isso é uma ciência. Existe, não, assim, muitas das pessoas que frequentam o terreiro não são todo versados em todos os idiomas, em todos os contextos, em todas as o campus dos estudos, tipo, mas muitos sabem de muitas coisas, como sabem de banhos para resolver problemas, sabem de ervas para fazer chá que resolvem determinados problemas, sabe, tem conselhos que se equiparam a grandes filósofos. É, e aí? Isso não pode ser considerado uma área do conhecimento? O dia a dia, a vida dentro de um terreiro não pode ser. Não tem esse espaço, não tem esse lugar? Por que não? Então, o que esse livro se propõe é discutir isso. É discutir a epistemologia dentro do lado de cá do terreiro. E isso é muito legal. O que eu já gosto logo no começo desse livro já é a discussão sobre a palavra macumbeiro, que eu me apresento como macumbeiro e eu adoro a definição que esses dois colocam sobre macumbeiro, vez ou outra em outros livros eles também revivem essa mesma definição. Então, eu não vou dar spoiler, tá? Eu quero que você leia, mas é muito bom, eu gosto. Inclusive já é o que eu defendo no meu coraçãozinho. Se alguém me perguntar, essa é a definição que eu levo pra vida, por isso eu me apresento como macumbeiro. Mas em outros momentos do livro, ele vai colocando detalhes do dia a dia do terreiro e colocando algumas e definindo como fazendo uma defesa. Há seus contraversas, há seus detalhes que para mim são um pouco difíceis, um pouco mais amargos, que são, por um lado, esse livro, ele tem seu ponto positivo? Tem seu encanto? Pô, muito, muito. Um livro fabuloso. No entanto, que legitima coisas no qual que eu não concordo. Que para um deles é, por exemplo, o sincretismo. Para mim, o orixá é o orixá, o santo é o santo. Entretanto, para ambos que cresceram em terreiros, que viram aquilo, que vivenciam aquilo,
pra eles é uma coisa muito natural. Então, isso, eles não estão na pauta deles de ser se está certo ou se está errado. Está na pauta deles reconhecer a existência disso. E, novamente, como o livro se propõe a ser uma epistemologia das macumbas, a dizer que o universo terreiro tem sua própria ciência, eu entendo o momento deles. Mas, como eu falei, isso pra mim é um pouco amargo. É tipo, eu estou adorando o livro, mas aí tem aquele gostinho que eu falo. Mas tudo bem, não engulo. Outra questão que me incomoda mais, e me incomodou muito mais que isso, tá? Porque isso aqui eu passei pano, relaxa, fui. Mas a parte que me incomoda mais, que pra mim, que é um pouco do extremo da extrema fantasia que a gente acaba levando pro mundo espiritual. Por exemplo, vez ou outra, ambos colocam como se um espírito incorporar e ele dançar, aí eles colocam como para achar uma lógica nisso. Então, por exemplo, se o espírito movimenta a mão assim, então por que movimenta a mão assim? E aí tem uma ciência, tem um motivo, tem uma simbologia, tem um porquê movimentar a mão assim. E isso, pra mim, é uma coisa que me incomoda bastante hoje, no momento que nós estamos vivendo, porque no passado nós vemos a consequência disso. No passado, como a gente não tinha muitas definições, muitos autores saíram criando definições abstratas e exageradas para muitas coisas, como o espírito fazia, batia a mão no peito, fazia isso, então que significava que é porque ele tinha isso, porque ele fazia isso, porque é uma flecha, porque significava e categorizava as coisas. Então, o caboclo que era de tal coisa tinha que ser. Então, engessava. Mas é óbvio que os autores, no começo, eles não tinham o objetivo de engessar. O engessamento foi uma consequência dos seus atos. O que eu sinto, que eu vejo, a consequência disso é o que nós temos hoje. De pessoas olharem para os espíritos e achar sentidos absurdos para ações simples. Por exemplo, eu já vi espíritos que eles se interessam em incorporar e simplesmente dançar, porque eles não dançam quando estão no mundo espiritual. E um dos motivos deles virem que a gente nascer, viver aqui no mundo físico é pra se divertir, porque aqui tem prazeres, tem situações, tem sensações que o mundo espiritual não tem. Então o fato de um espírito querer vir pra cá para falar, meu, vou incorporar, vou dar uma dançada, porque eu me divertia tanto. Então, por exemplo, se você gosta muito de dançar uma determinada dança, e quando você morrer, pô, se um dia alguém te falar, pô, você quer ter uma oportunidade, quer dançar de novo, você pode falar, pô, quero. Então, o dançar não faz parte de uma magia complexa, maravilhosa, estratosférica. Apenas porque você está satisfazendo uma saudade. Eu defendo muito mais isso, entende? Mas sem tirar o peso e o glamour dessa obra ser muito importante. Foi uma das primeiras obras dos dois que eu me deparei com esse tipo de abordagem, onde que busca sentidos em detalhes simples que eu fico, será? Então quer dizer que todos os espíritos vão pensar da mesma forma? E generalizar é meio mais difícil, sabe? Então são as únicas coisas que me causaram um pouquinho mais, que diminuíram um pouquinho mais minha nota. Em vez de dar 5 estrelas, eu dei 3,5. Mas isso está de longe de ser problemas da narrativa, porque os dois continuam escrevendo maravilhosamente bem, conseguem dialogar com universos. E o fato deles serem usados a ponto de legitimar o conhecimento de terreiro como uma epistemologia, para mim, merece aplausos. Então, tudo que eu discorri até agora sobre incômodos deveriam ficar em terceiro, quarto, quinto plano, porque só a ousadia de ambos já merecem os créditos, sabe? Então, eu adoro esse livro. Então, eu recomendo que todo mundo leia. Mas sabendo que uma vírgula ou outro me causam mais estranhezas do que sorrisos. Mas de resto, são livros
maravilhosos. Esse livro, o link dele tá na biografia, na descrição desse mesmo vídeo. Comente que se você já leu esse livro, o que você achou. E, e se você puder, nos comentários ao lado, você pode clicar em hypar. Daí você pode levar essa resenha para outras pessoas. Se você for comprar o livro, além de deixar o like, se comprar o livro, compre o livro pelo link da descrição, porque daí eu consigo comprar outros livros. E me ajuda a trazer mais resenhas pra cá. Até a próxima resenha. Abraço.